nosso X da questão de hoje, os cuidados com a saúde no carnaval. Vamos falar de sexualidade também, de infecções sexualmente transmissíveis. E eu conto aqui com o médico psiquiatra em Ribeirão Preto, doutor Arnaldo Barbieri Filho, 30 anos de experiência no atendimento de pacientes em psiquiatria clínica, psicoterapia e sexualidade humana. Doutor Arnaldo, uma boa tarde, muito obrigado por estar aqui no estúdio do Giro CBN. Boa tarde, é um prazer meu estar aqui. Olha, o professor também é colaborador da pós-graduação em sexualidade humana da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo e atua também no Instituto de Estudos da Sexualidade. Então, doutor Arnaldo, o carnaval está chegando, sempre tem um apelo fortíssimo aí à sexualidade e hoje, com o uso de drogas, álcool, os perigos aumentam. Com certeza, muito. Mais uma intervenção rápida, doutor Arnaldo. Por que então essa exacerbação da sexualidade no período de carnaval, já que estamos em contagem regressiva para os tempos de Momo? O carnaval é a época da libido, né? Vale tudo. As pessoas usam mais álcool, mais drogas, que são questões que desinibem, pelo menos agudamente, a sexualidade. Uma pessoa que bebe muito acaba até dificultando, causando dificuldades sexuais devido ao excesso de bebida. Mas, a priori, a bebida libera os comportamentos em geral, inclusive a questão da liberação sexual, né? E nessa época de carnaval, a gente tem, hoje, por exemplo, você tem a mulher muito mais liberada do que antigamente. Isso faz com que o sexo, consequentemente, fique mais liberado, muito mais relações do que existia. Doutor Arnaldo Barbieri Filho, vamos conversar um pouquinho mais sobre o comportamento agora no período de carnaval, mas de uma maneira geral, nos nossos novos tempos, né? Uma sexualidade mais liberada. O senhor acabou de comentar agora há pouquinho, principalmente em relação às mulheres. Então, sobre esse comportamento, como é que o senhor lida com os jovens, adolescentes, no consultório, em função disso? Os adolescentes têm, até por uma imaturidade cerebral, eles têm uma impulsividade maior, eles tendem a ter menos cuidados com as relações sexuais, por exemplo. Eles não adianta ficar falando, você vai ter que usar camisinha, você vai ter que usar pílula. Isso adianta para alguns, mas para grande parte das vezes não adianta, ainda mais quando isso se junta ao uso de bebidas alcoólicas, de droga, que, né, pode tornar comportamentos impulsivos, inconsequentes, mais frequentes. Então a chance desse adolescente engravidar, né, da mulher engravidar, ou do menino engravidar a mulher, e a chance de dar doenças as mais variadas, inclusive a sífilis tem aumentado muito ultimamente, não é? Isso é uma coisa que me surpreende demais, porque aqui na coluna do A Cidade há 100 anos, a gente se depara muito com o problema da sífilis há 100 anos atrás. E, no entanto, o que a gente vê é a doença explodir agora nos nossos tempos. Quanto mais promiscuidade, quanto mais falta de cuidado, né, das pessoas, maior a chance das doenças em geral progredir, inclusive a sífilis. E ela se manifesta como uma feridinha que desaparece e depois a pessoa não dá muita importância. Depois ela vem na forma de sífilis terciária, que são umas pintinhas no corpo, né, e depois ela pode aparecer depois de décadas na forma de sífilis terciária, né, primeiro a secundária, que as pintinhas, depois a terciária, onde a pessoa tem lesões cerebrais e comportamentos psicóticos, inclusive, né. Isso é cada vez mais raro porque uma hora ou outra na vida a pessoa acaba tomando um antibiótico, acaba matando essas bactérias, então a chance de ter sífilis terciárias hoje é bem menor que antigamente por essa razão. Mas é uma coisa que pode acontecer. Como a gente está falando aqui de comportamento também, eu queria ouvir a sua opinião sobre a proposta da ministra Damares da abstinência sexual, né, um início tardio da sexualidade pelos adolescentes, pelos jovens. Na verdade, há no Brasil um problema muito grave, que é a gravidez precoce e crianças cada vez mais novas aí tendo filhos. Então alguma coisa tem que ser feita, né? Claro que, como eu acabei de dizer, como os adolescentes têm uma imaturidade cerebral, têm uma dificuldade de assumir que tem que usar camisinha, usar pílula, etc., a gente tem que pensar em outras alternativas. Uma delas é a contracepção duradoura, né, que tem na base de implante ou de DIU,
que é uma coisa que pode ser usada pelo menos para prevenção da gravidez, mas não previne doenças. Claro. Ou seja, a abstinência sexual isoladamente não tem tanto efeito assim. Isoladamente não, mas a própria ministra não disse que é isoladamente, né? Ela disse como uma coisa a mais para você colocar como alternativa para a criança postergar um pouco, pelo menos, a vida sexual. A gente sabe que isso não é simples, né? Isso exige uma educação sexual, apesar de que... Lares mais estruturados também. Lares mais estruturados, uma educação sexual adequada, que mesmo que seja adequada para o adolescente, por esse comportamento inconsequente, é uma coisa que não é muito fácil, né? Principalmente em famílias mais estruturadas. Então o que acontece? Você tem que criar outros mecanismos. Um deles seria esse implante ou o DIU. A abstinência sexual... A gente vê, a Marta Suplicy, por exemplo, ela tinha um programa na internet, um site, há muitos anos atrás, não sei se ainda tem, que falava sobre a promiscuidade sexual, por exemplo, músicas, né, que incentivavam a sexualidade. Então ela falava de um pai que estava vendo uma filha de 12 anos dançando a música da Boquinha da Garrafa na época. Com total ingenuidade. Com total ingenuidade, em cima da garrafa, e os amigos dele babando em cima da menina. E aí o pai ficou sem graça, tirou a menina da sala, tudo, porque essa menina não tem noção, talvez, do que é uma dança sensual dessa causa na cabeça de um homem adulto, né? Agora, a gravidez precoce condena a mulher para sempre, não é verdade? O problema da gravidez precoce é que ela fica entre a cruz e a espada. Se ela tira, é uma coisa complicada, porque, quer ou não, acaba tendo sentimentos de culpa envolvidos. Se ela não tem condição de ter essa criança financeiramente, estruturalmente, etc. Tem que interromper os estudos. Tem que interromper os estudos, tem que deixar de arrumar novos namorados, talvez aquele pessoa que engravidou ela não é o amor da vida dela. Então tem várias questões aí que acabam prejudicando muito a vida dessa pessoa, né? Então o ideal é fazer que nem o Chico Anísio dizia, né? Usa suco de laranja em vez de, né? Agora, né, em vez de ter a relação. Mas o que a Damares fala, eu acho que é um fator que pode ser incentivado à medida do possível, para algumas pessoas pode funcionar. Porque a criança, né, nem sempre ela está preparada e nem sempre está querendo ter essa relação tão cedo, mas a amiguinha teve, o amiguinho também teve, por que eu não vou ter? Eu sou boca virgem, o outro não é, então eu tenho que ter minhas relações também, tal, que às vezes é a pressão do meio. Então, se você tirar um pouco dessa pressão, um pouco dessa mídia, tentar colocar músicas menos incentivadoras da sexualidade precoce, talvez seja interessante. Nós trouxemos uma matéria aqui, a questão de dias atrás, falando inclusive da dificuldade depois dessas mulheres conseguirem melhores empregos, porque têm menor qualificação. Então, vão ter empregos inferiores àqueles oferecidos às pessoas que continuaram seus estudos, fizeram uma faculdade. O senhor já enfrentou pacientes com esse tipo de conflito? Sim, muitas vezes a pessoa acaba tendo que deixar os estudos, isso consequentemente vai prejudicar a futura vida profissional dessa mulher, né? Por causa de um comportamento que ela teve incentivado num período onde ela não tinha maturidade para lidar com a sexualidade de uma forma responsável, né? Que é evitando a concepção, evitando doenças, enfim. E nem o corpo da menina está preparado. Exatamente, é uma gravidez de mais risco, né? Quanto mais nova, pior. Hoje em dia tem menina de 12 anos ou menos engravidando, né? 11 anos. Isso é muito grave, porque são duas crianças, é a mãe e a filha. No fim, a avó que cria, a avó muitas vezes, hoje em dia, já é uma pessoa que está comandando o lar, geralmente o avô já não mora mais junto, já é separado, enfim, né? Então, isso acaba causando um problema social muito sério. Então, a ministra, quando ela colocou isso, apesar de ter aí um lado meio, né, pouco compreendido, mas eu acho que é um fator a mais, não é que ela fala que isso vai ser a solução, obviamente que não vai ser a solução, é o conjunto das coisas que vai ser a solução, inclusive o uso de contraceptivos de depósito, né, como eu falei, que duram 3 a 5, 10 anos, como o de fio de cobre, que são interessantes para a prevenção da gravidez. No entanto, eles não previnem as doenças, né? É o meu ponto de agora. Nós estamos falando de comportamento, mas se não usar o preservativo, não é?
está se expondo o corpo a uma série de infecções. Exatamente. Né? Então tem AIDS, sífilis, HPV, enfim, tem uma lista enorme aí de problemas de saúde. Eu costumo dizer para os meus pacientes jovens homens, né, que você só usa camisinha em 2 situações: quando você não quer engravidar a moça e quando você não quer pegar AIDS. Hoje nós temos uma incidência de AIDS bastante grande, não é? É até um contrassenso. Sim. Porque os remédios, as medicações ficaram muito eficientes e perdeu-se aquele estereótipo do aidético, todo magro, não é? Franzino. Então são pessoas que têm uma vida praticamente que normal, mas convivem com uma doença que até agora não tem cura. Não. E o que acontece é que até com essa frouxidão, vamos assim dizer, da guarda, né, muita gente acaba se expondo mais aos riscos, né, tendo menos cuidados, como o uso da camisinha, por exemplo, e evitando relações promíscuas. No seu consultório já ocorreu de aparecer pacientes da terceira idade que adquiriram AIDS? Não é muito comum, mas acontece, já aconteceu sim. Nós temos informações de que muitas mulheres, depois de viúvas, separadas, acabaram tendo algum relacionamento, esse relacionamento ficou até estável e depois vieram a saber que tinham contraído a doença. Então é um outro perfil, não é? É porque hoje, se você for ver, as pessoas até na aparência, muitas vezes aparentam 20 anos mais novas. Né? Então com a vinda de novas tecnologias, como o caso dessas medicações orais para disfunção erétil, né, tipo o sildenafila, o que acontece? O homem, ele que tinha umas dificuldades de eréteis, ele vai deixar de ter com a sildenafila, por exemplo, e aí ele vai ter mais relações, vai ser mais promíscuo, depois traz isso para casa, né? Tem relações com outras pessoas, nem sempre com camisinha, porque grande parte dos homens dificulta a relação com camisinha, não gosta, enfim. Aí leva para casa e passa para a esposa, né? Eu tenho dados aqui, olha, das doenças sexualmente transmissíveis, as provocadas pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, ainda são as que mais provocam internações na região de Ribeirão Preto, representando mais de 80%, 87% para ser mais exato, do total. Entre 2008 e 2017 foram realizadas 6.324 internações por DST no SUS, sendo 5.531 por HIV. Dados do Boletim Saúde do CEPER-Fundace, baseados nos indicadores do Departamento de Informática do SUS. Olha, Ribeirão Preto e Serra Azul lideram o ranking das cidades na região com maior número de internações provocadas por doenças sexualmente transmissíveis. Pois é, quer dizer, né, Serra Azul inclusive tem um presídio, né? Talvez, não sei, talvez seja isso a razão, né? Tem visitas íntimas com presidiários, vai saber se as pessoas usam camisinha nessas relações, né? Para complementar aqui, desculpe interrompê-lo, doutor, a cada 10 mil habitantes, cerca de 6 pessoas são internadas anualmente por DSTs, agora então chamadas de ISTs. Outra cidade da região que chama atenção é Cajuru, com média de 4,8 pessoas a cada 10 mil habitantes internadas a cada ano. Então, são números considerados alarmantes por especialistas da área, já que as doenças sexualmente transmissíveis são preveníveis e ainda há muitos jovens, adultos e idosos de todas as classes sociais e opções sexuais que ignoram o risco e acreditam que jamais serão vítimas de alguma DST. Isso lembra um pouco o adolescente que, de repente, né, o jovem que vai dirigir sem tomar muito cuidado, quer dizer, comigo não vai acontecer nada, posso dirigir a 200 por hora e tudo bem, posso beber e dirigir tudo bem, posso ter relação sem camisinha e tudo bem. Então esse comportamento inconsequente que é a questão, quer dizer, por mais que ele saiba que se ele dirigir bêbado com alta velocidade ele corre risco de acidente, ou se ele tiver relação sem camisinha ele corre risco de acidente, ele não toma esse cuidado como deveria por conta dessa inconsequência.
né? Própria aí da idade, principalmente. Daqui a pouquinho vamos falar aqui sobre as mudanças de comportamento com as lutas dos movimentos feministas, aceitação do público LGBT+, do público em relação às questões envolvendo as cantadas, o assédio durante o período de carnaval. Com mais detalhes, conversamos já já. Tem aí a participação do Cleiton, aquele alerta lá sobre a situação da AIDS. Então, é importante essa observação que o Cleiton fez lá de Sertãozinho. E daqui a pouquinho eu vou ter uma matéria com a Alice Canelo que vai interessar muito para o nosso debate, para a nossa conversa aqui hoje. Paquera, assédio e importunação sexual são situações diferentes? A Alice Canelo vai trazer para a gente cada uma dessas situações e eu vou ouvir também a opinião do Dr. Arnaldo Barbieri Filho. Boa tarde, Marco. Meu nome é Cleiton de Sertãozinho, né? E eu tava vendo a entrevista de vocês com o sexólogo aí. A AIDS também, ela não parece de um dia pra noite, né? Ela demora um período de até 5, 6 anos para aparecer, né? Então muitas pessoas às vezes contaminam, não sabem que tem e vai passando para outras pessoas, né? Então está feita a observação também do Cleiton, muito apropriada, já comentamos sobre isso. Vamos então com a matéria da Alice? Você sabe a diferença entre uma paquera e um assédio? Eu faço essa pergunta porque em período de festas aumentam os relatos de abusos praticados, seja contra mulheres, homens e também o público LGBT. E pensando em orientações à população, uma cartilha da ONU está trazendo informações e dicas para que qualquer prática seja bem explicada e evitada. Uma delas é analisar a conduta, o contexto em que a abordagem ocorre e a intenção de quem está tentando manter este contato. Um elogio é diferente de um comentário com cunho sexual. Por exemplo, dizer que a pessoa está bonita é diferente de dizer que ela está gostosa. E a delegada Denise Gomes Acal explica que o assédio se dá em situações de trabalho, quando há superioridade hierárquica na relação entre as partes. Já a importunação sexual é um crime contra a dignidade da pessoa, e a definição desse abuso é um termo relativamente novo na história do direito. Seria mais a importunação sexual, que é um crime que foi tipificado a partir de 2018, setembro de 2018, e que se caracteriza por qualquer ato libidinoso praticado contra uma pessoa, né, com o fim de satisfazer a própria lascívia ou a lascívia de terceiro, entendeu? Qualquer ato libidinoso. Eu acho que caracterizaria mais, nesse caso, né, é o que ocorre mais frequentemente assim no carnaval. Quando a paquera é recíproca e ambos estão a fim de se conhecer melhor, é diferente. Mas se uma das partes não concordar com essa aproximação, já se torna uma importunação sexual. Na realidade, a importunação sexual, ela tem um nome específico, que é o objetivo de satisfazer a lascívia. O simples fato de você estar paquerando, olhando, né? Desde que você não toque, né, pratique qualquer ato lascivo, né, não caracteriza aí a importunação sexual, tá? Então, a gente tem que distinguir bem que a importunação sexual, ela tem que ser olhada de uma forma a preencher todos os requisitos, né, do tipo penal, que é a satisfação da própria lasciva, né, da própria lascívia ou de terceiro. Por exemplo, um simples esbarrão no metrô, né, não pode ser, não pode ser considerado isoladamente como uma importunação sexual, né. Então a gente tem que verificar no contexto o que aconteceu para a gente enquadrar, né, nesse tipo penal. Havendo esta atitude abusiva, é importante procurar a polícia, ligar para o 190 e, se possível, reunir provas, como, por exemplo, mensagens e gravações. O crime de importunação sexual pode resultar em penas de 1 a 5 anos de detenção. De Ribeirão Preto, Liz Canelo.
Ok, então, Liz, muito obrigado. Quero conversar aqui com o Dr. Arnaldo sobre essas 3 situações. Porque a gente tem, assim, situações muito difíceis, né? Algumas num limite muito tênue de dizer isso foi abusivo, foi ofensivo, foi assédio, e outras que são abuso de fato. Sim. Então, por que essa mudança de comportamento de hoje, hein? Olha, antigamente existia respeito de uma maneira geral, né? Os professores eram mais respeitados, as pessoas eram mais respeitadas, todo mundo tinha o respeito como uma linha, né, mais frequente do que hoje. Hoje o desrespeito está mais franco. E o que acontece é que com a liberação das mulheres, muitos homens, por exemplo, se acham no direito de fazer abordagens totalmente inadequadas e até violentas, por que não dizer, né? E isso acaba criando, obviamente, situações extremamente desconfortáveis e até crimes, como a colega falou aí. A gente vê aí os casos de violência contra a mulher explodindo, não é? Eu acho que é um momento muito crítico e que precisa ser muito discutido, porque eu, sinceramente, fico impressionado aqui com o número de casos que a gente é obrigado a divulgar. Sim. Antigamente também existia violência contra a mulher, era menos divulgado, né? Agora hoje o que acontece é que com a independência da mulher, o homem tende a ficar mais inseguro do que ele já era, não é? Porque antigamente ele impunha uma regra de conduta para a mulher, que a mulher não podia isso, não podia aquilo, e ele com isso ficava mais seguro. A partir do momento que a mulher se libertou, essa insegurança aumentou, né? Além disso, tem pessoas que têm um comportamento que a gente chama paranoide, né? Que pode ser, dependendo do nível, pode ser até uma doença digna de ter que tomar remédio, né, para isso. E o que acontece? Essas pessoas se sentindo ameaçadas de perder essa pessoa, sendo essa ameaça real ou não, né? No caso do paranoide, muitas vezes não é real, está na cabeça dele. Aí o que acontece? Essa pessoa acaba partindo para agressão e muitas vezes até agressões fatais. Isso é lamentável, né? Vou voltar então com o sexólogo e psiquiatra Arnaldo Barbieri Filho. Doutor Arnaldo, como eu tinha encaminhado agora há pouquinho, aconteceu de fato então uma mudança de comportamento com as lutas de movimentos feministas e também o público LGBT. As mulheres estão mais livres em relação ao libido, é fato, já se comentou isso, não é? Mas eu gostaria de uma abordagem um pouco mais profunda nesse momento. Então, na verdade, o comportamento da mulher foi liberado. O homem, na verdade, isso aí existem algumas pessoas que colocam assim, alguns estudiosos. O homem, na verdade, tem uma insegurança, porque ele tem que ter ereção, a mulher não. E ele não tem certeza que ele é o pai. A mulher tem certeza que ela é a mãe. Isso causa no homem, em vários países, em várias épocas, por exemplo, na Inglaterra, na era vitoriana, na Índia, na Arábia Saudita, nem se fala, no Japão, etc., comportamentos de repressão à sexualidade feminina. Então a mulher só pode casar virgem, etc. E isso foi por milênios, não vou dizer nem séculos, não é? E o que acontece? Hoje em dia houve algumas mudanças tecnológicas, claro, as medicações orais, por exemplo, trazem mais segurança para o homem no que se refere à ereção, né? A pílula anticoncepcional também é importante na prevenção da gravidez. O teste de DNA na questão da paternidade, que é uma coisa relativamente recente, né? Mas de qualquer maneira, o que aconteceu? A mulher acabou se liberando por questões várias, inclusive de mídia, que incentivou isso também. É extremamente saudável que ela se libere, né? Ficar nessa posição de submissa e de que o homem pode tudo, ela não pode nada, realmente, obviamente é um absurdo. Então ela tem todo o direito de ter. A mulher hoje trabalha mais independente também, e isso também traz mais segurança para ela, porque muitas vezes ela era dependente do homem por questões financeiras. E só que isso deixou o homem mais inseguro. Não é raro hoje a gente ver meninos na faixa de 20 e poucos anos virgem, porque tem medo de ter relação, né? Então esse comportamento liberal da mulher foi muito legal, mas precisa se trabalhar essa questão da insegurança masculina, como é que fica, né? Aí entra a questão terapêutica do sexólogo. A gente tem um instituto de estudos de sexualidade nosso, né? Agora, a questão do LGBT também é uma coisa que ficou muito reprimida ao longo de
séculos e séculos aí. E hoje em dia está se compreendendo melhor, e são pessoas que normalmente sofrem muito, porque existe ainda, infelizmente, muito preconceito, que tem diminuído, mas ainda existe. E esse preconceito acaba fazendo com que essas pessoas, algumas até reajam de uma maneira agressiva, algumas vezes por conta de se sentir ridicularizada, e coisa que muitas vezes, infelizmente, ainda são. O senhor já recebeu no consultório casais onde a mulher tem uma predominância financeira e o homem se sente diminuído, e isso acaba trazendo um conflito para o casal? Sim, é muito comum, né? É comum, inclusive, terminar o casamento muitas vezes pela inferioridade financeira do homem, porque essa coisa do homem assumir o papel, a mulher assumir o papel paterno, né? De ir atrás do patrimônio, né? E o homem assumir o papel materno, ou seja, no sentido de amamentar, de cuidar. Então o homem ganha menos e cuida mais da casa, a mulher trabalha fora. É uma coisa que acaba criando um conflito no casal, né? O homem muitas vezes não aceita essa posição de ser o cuidador e não o responsável pelo patrimônio. Existe, isso é uma questão cultural, né? Eu tenho uma opinião aqui muito inteligente também da Elizabeth, que é uma pessoa firme nas suas colocações, sempre participa aqui. Na minha opinião, grande parte do assédio masculino e feminicídio ocorrem em virtude das atitudes vulgares e muito liberais das mulheres. Eu não aprovo de forma alguma as atitudes machistas, as agressivas de alguns homens, mas a grande maioria das mulheres perderam totalmente o pudor. É a posição pessoal da Elizabeth. Pode até ser que tem mulheres que sejam mais, vamos dizer assim, exibicionistas, tá? Mas isso não dá o direito do homem, ou de ninguém, ou de outra mulher, ou de quem quer que seja, agredi-la ou estuprá-la, ou qualquer coisa parecida, né? Não estamos falando aqui de vulgaridade, não é? Às vezes a pessoa é mais expansiva. Sim. Na maneira de conversar isso com amigos, num grupo, né, numa mesa de bar e tal, isso pode soar como alguma coisa vulgar, mas eu acho que é uma linha muito tênue. Sim, mas independente de como a pessoa está vestida, como for, ela pode sair até nua na rua, ninguém tem o direito de agarrá-la e de estuprá-la, né? Então o respeito... O que foi dito agora há pouco na matéria, não é? Pode paquerar, pode ter alguma insinuação, mas sem nenhum toque. Sim, a pessoa fala, vai passar uma mulher bonita nua na rua, falar para ninguém olhar, né, é impossível, mas olhar é uma coisa, você ir lá e assediar ou fazer qualquer tipo de coisa mais íntima, né, carinhos, estupros, etc., contra a vontade dela, é absurdo. Antes de terminar aqui a entrevista com o sexólogo e psiquiatra Arnaldo Barbieri Filho, estamos aqui na véspera do Carnaval, vamos falar um pouquinho de fetiche rapidamente, nosso tempo hoje está infelizmente muito curto. O Carnaval, existe a libido liberada, e dentre as coisas, por conta das fantasias de Carnaval tal, isso incentiva muito os fetiches das pessoas, né, tanto dos homens como das mulheres. A pouca roupa e as fantasias, seja ela quais forem. Tem gente que fantasia com um homem em cima de um cavalo, né, bonito, vestido de militar, outra fantasia com menina vestida de índia e empregada doméstica, né, com aquela espanador de pó e tal. Então são fetiches que existem, né, que enfim acabam incentivando aí a libido das pessoas, mas isso obviamente não dá direito a nenhum tipo de agressão sexual, tipo, né, froteurismo, né, que é a pessoa que fica encostando na outra, né, ou estupro ou qualquer coisa parecida. Bom, foi uma ótima entrevista que tivemos aqui, com muitas participações do público. Quero agradecer demais o Dr. Arnaldo Barbieri Filho, médico psiquiatra em Ribeirão Preto há 30 anos, tem atendimento de pacientes em psiquiatria clínica, psicoterapia e sexualidade humana. Muito obrigado, Dr. Arnaldo. Volte mais vezes, hein? Obrigado, Fratesco. Prazer é meu. Estamos aí.